Deu bastante perto. E aí, galera, quanta gente, que alegria. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos aqui eu e o Rafa hoje, Balaiar. Como eu estive na casa da minha sogra há menos de 10 dias, Rafa tá de máscara, eu não, nos tempos que vivemos, né? Vamos que vamos. Deixa eu ajeitar um jeito aqui que a gente apareça nós dois. Aqui. Mais pra cá. Isso. Ai, vamos que vamos. Bom, hoje é um dia muito especial, que alegria receber Fernando Rebelo aqui para um papo com a gente. Enquanto vocês vão entrando, vou fazer como de costume, contar para vocês o que reúne a gente aqui, que são as lives de lançamento da Balaiar, Expressões da Terra.
A gente é um coletivo de 6 pessoas, juntas em busca de caminhos práticos para a gente ser essa tal mudança que a gente quer ver no mundo. E alguns dos nossos grandes questionamentos têm muito a ver com o tema do nosso bate-papo de hoje. Desde o começo da nossa caminhada, a gente tem, acho que, 2 perguntas guias. Uma delas tem a ver com como dignificar a vida no campo, né? E a outra, justamente, será que é possível alimentar esse mundão com comida de agrofloresta? E acho que cada dia mais na nossa caminhada a gente tem entendido que sim, que ambas as coisas são possíveis, mas elas demandam uma enorme disposição, né? Mudança de hábitos por parte de quem come, ou seja, todos nós, né? Por aqui na Balaiar a gente criou uma proposta que inclui a criação de uma comunidade. A gente produz alimentos agroflorestais e a gente tem uma proposta que inclui a criação de uma comunidade de apoiadores, são apoiadores de ações regenerativas no mundo. E em troca desse apoio, recebem cestas semanais de alimentos agroflorestais, agroecológicos, bem como a gente criou uma frente educativa na busca de sensibilizar e conscientizar cada vez mais pessoas através de eventos, cursos, vivências, consultorias também, para a gente ter cada vez mais agrofloresta nesse mundão. Então, simbora para o nosso papo. Vou convidar aqui o Fernando para entrar com a gente para muito mais inspirações sobre o tema. Vamos lá. Aqui. E, aliás, vou avisando, a gente está com uma ventania aqui na roça, às vezes a internet nesses dias fica ruim, e Fernando já pediu para avisar que a internet dele lá é a rádio, não consegui ainda, e que às vezes ela não pega bem. Então, vou tentar de novo chamar aqui. Convidar. Vamos ver se vai. Acho que agora vai. O Fernando tá lá no Goiás. Soube que o tempo tá virando por lá também. Essa lua cheia. Tomara que venha chuvinha boa aí pra molhar as nossas Depois das roças. 8 da noite. Não tá dando, Fernando? Conta pra gente o que tá rolando. Eu tô tentando te convidar, mas não tá indo. Assim, não sei como tá por aí. Se puder, talvez escrever o que tá rolando. Vou tentar te chamar de novo. Não aparece um convite aí na sua tela? Não pode. Você viu? Tava escrito ali embaixo. Aparece pra mim que o CPES.org não pode participar da live. Assim que você entra, ele te dá até a opção, né, de pedir para participar. Você consegue clicar nisso? Isso, aí, como explicar? Se eu nunca fui convidada, inclusive. Isso, clica nisso, então. Vamos ver. Vamos ver. É bom que assim o pessoal vai entrando. Dá tempo, né, do pessoal Ele entrar. deve pular aí um convitinho, quer ver? Eu vou tentar de novo, ele deve aparecer aí para você na tela, que eu tô te convidando para participar. Foi? Apareceu alguma coisa, Fernando? Nossa. Pra você? Tá fazendo? Tá falando ali que não pode. Fala, né? Estranho. Deixa eu ver uma coisa. Não faz sentido. Nenhuma página não poder participar. Você clica e não acontece nada. Você tem algum outro Instagram possível de entrar? Não. Vamos lá.
Estranho. É. Deixa eu ver. Me conta qual é o nome que eu tento te chamar. Que eu te chamo. Você entra com esse outro e eu te chamo. Ah, ó, vamos lá. Fernando, a Júlia tá falando aqui que tem uma câmera na página de baixo que tem como entrar também, do lado do interrogação. Ele que clica, Júlia? Uma câmera com um maisinho. É, eu falei pra ele clicar nisso, mas não apareceu nada pra mim. Agora eu já nem sei se ele entrou pelo. Isso. Clica nessa câmerazinha, Fernando, que tem do lado da interrogaçãozinha. Uma câmera com um maisinho. Tá bom. Bom, a gente pode talvez contar um pouquinho mais. Aí, ó, isso mesmo, Júlia mandou essa solicitação. Depois de apertar na câmera, tem que apertar pedir solicitação. Eu vejo algumas solicitações aqui que vão pulando. Eu recebi, o seu eu recebi, Ju. É isso. Bom, vamos dar os 2 minutinhos para o Fernando. A gente pode contar um pouco mais da Balaiar enquanto isso. E, afinal, essas lives todas são o lançamento da Balaiar. Enquanto isso, a gente dá o tempinho do Fernando. Opa! Chamada de voz pelo WhatsApp. Não, parou. Do Fernando. É, Então, vamos lá, Balaiar. Balaiar tem sido gestada há um ano, mais ou menos, né? Aqui, a gente sempre foi Fazenda Malabar, mas que é o nome da fazenda que a gente está. Então, a gente resolveu separar as coisas e ter um novo nome. Junto com esse novo nome, a gente gestou muitas coisas surgindo e acho que a gente conseguiu chegar num lugar de colocar muitas das nossas inquietações sendo contempladas por esse projeto, por essa iniciativa. Então, uma delas é a agrofloresta, né? Produção de alimentos em agrofloresta. Estamos agora com 10 hectares de área, uma área razoável, uma área bem legal, na qual a gente tem 1 hectare de agrofloresta com foco em café, mogno e frutas, que o Rafa que está aí na gestão na frente, e qual é a área da Horta Saf? Também é um 1 hectare. hectare, mais 1 hectare de Horta Saf, que é de onde vem os alimentos, majoritariamente, né, os alimentos que a gente envia todas as semanas para os nossos apoiadores. A gente já tem, desde o começo do nosso trabalho, um sistema de CSA, né? Então as pessoas contribuem todo mês e recebem cestas toda semana. E aí agora acho que uma das grandes coisas que a gente está lançando junto com a Balaiar é justamente uma ousadia econômica, que é a precificação participativa, como a gente tem chamado, a corresponsabilidade financeira, né? Então, a gente vai abrir nossas planilhas e as pessoas vão definir quanto elas podem contribuir pelo alimento que vai chegar e, na verdade, quanto elas podem contribuir com um processo de regeneração ecossistêmica, biodiversidade, solo, água que está sendo cuidado aqui. Então, acho que é justamente essa virada da pessoa entender que ela está apoiando um projeto de ações regenerativas para o mundo e, em troca, ela recebe a abundância, na verdade, dessa iniciativa regenerativa em cestas semanais. E aí ela contribui com quanto ela puder e recebe o quanto ela precisar. Então, você pode contribuir com R$ 50 por mês e precisar de uma cesta do maior tamanho, bem como você pode contribuir com R$ 1.000 por mês e precisar de uma cesta do menor tamanho, entendendo aí que justiça não é igualdade. Então, estamos aí nesse processo.
E essas lives são o lançamento para a gente se provocar um pouco mais sobre tudo isso. Fernando tá por aí? Deu certo? Será que te ajudo de alguma maneira? Deixa eu ver se tem mensagem aqui dele. Vamos lá. Manda de novo o convite. Mando. Vamos lá. CPES.org. Convidar. Veja aí se foi. Tadadadã. Rufem os tambores. Será que vai? Por enquanto. Apareceu algo diferente por aí, Fernando? Tá rolando? Você consegue clicar naquela câmerazinha do lado ali embaixo, debaixo dos comentários, tem uma câmerazinha a mais, ao lado do quadradinho de fala com a interrogação. Se você conseguir clicar ali, eu consigo te aceitar também. Gente, que coisa! Tô pensando aqui em outras soluções. Vamos ver se eu acho uma solução aqui. Fernando, tô pensando aqui se a gente. Não aparece essa câmera embaixo? Galera, tô pensando se a gente migra para o YouTube para resolver nosso problema técnico. Tá bom, vamos lá, vou começar a live outra vez para tentar resolver. Boa ideia, então, pessoal, vou tentar. Se não, eu não sei o que dizer para vocês. Senão a gente vai para o Google Meet, talvez, porque o YouTube não me deixou fazer transmissões ao vivo. Vamos ver. Eu vou começar de novo. Você tá no celular, Fernando? Essa é uma boa pergunta. Se não, qualquer coisa, eu vou passar um link de Google Meets para vocês mesmo, galera. Vou deixar o link na bio e a gente vai. Tem que. Tá no celular? E mesmo assim, não aparece. Ok. Vou. Talvez tentar reiniciar Vou aqui. tentar reiniciar a live. Galera, entrem de novo. Se não der certo, eu mando o link do Google Meet e boto o link na bio, tá bom? Vamos lá. Tá, eu vou começar de novo a live e você entra de novo. Ah, bom. Talvez Fernando reseta. Bom, ele tá trocando o celular. Vou deixar ele entrar de novo, então vamos a essa primeira tentativa, tá? Não desista, galera, que a prosa vai ser boa, hein? Nossa, a prosa vai ser boa demais. Eu não tô nem preocupada, que o pessoal não vai desistir. Eu não desistiria, não é possível. Ó, manda o convite de novo. Vamos lá, vamos se vai. Agora vai. Enviado, Fernando. Vê se vai agora.
Ansiosa. Aê! Conseguimos! Eu já estava aqui abrindo o link do Ora, convite, meu tudo na mão. celular. Que bom! Eu coloquei no Conseguimos! celular. Tá ouvindo bem? Puxa. Sim. Isso. Fala aí alguma coisa, Fernando, vê se vamos. Alô, som, tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo, Fernando, Eu galera? tô ouvindo. Vamos ver se a gente bota fone nós dois, mas tenta. Fala aí alguma coisa de novo, Fernando. Vamos ver se vai. Alô, som. Um, dois, três, estão me ouvindo? Alô, alô, alô? Eu acho que você tá com um sinal de quem tá na roça com internet a rádio com chuva chegando. Vamos ver. Se a Eu vou gente pedir para minha filha trazer um. se ajeita Ela vai aqui trazer também. um fone de ouvido. E botar fone e ver se a galera tá ouvindo. Vocês estão ouvindo? Então, perfeito. Vamos botar fone aqui também. Não, pode falar. Pode vir. Então, pronto. Vamos que vamos. Seja bem-vindo, Fernando. A minha filha vai trazer um fone de ouvido. Eu estou bem na roça mesmo. A internet é muito fraca. Vamos que vamos. Mas você tá ouvindo a gente bem, confere? Sim. Maravilha. Então, obrigada, viu, em primeiro lugar. Uma alegria você aqui com a gente, nesse lançamento de algo que a gente já está com tanto carinho há tanto tempo e está nascendo. Acho que a gente pode começar com você se apresentando, contando um pouco da sua trajetória, como você chegou até onde você está. Eu cursei há muitos anos atrás, né, biologia, mas eu gostava mesmo era de agricultura, desde a minha adolescência com meu avô. Eu já fazia horta. Uma vez o meu vizinho quis arrancar uma jabuticaba velha, né? Eu era adolescente naquela época e eu arrumei trator, não deixei. Uma jabuticaba conhecida como olho de boi, que é uma jabuticaba assim, do tamanho de uma bola de ping-pong, né? Elas dão. Eu tinha uns 12, 14 anos. Aí eu consegui um trator com meu vizinho e cavoquei em volta e tirei essa jabuticaba com uma pá carregadeira, levei para minha casa. Meu pai quase me deu uma surra que eu quebrei umas telhas de casa para colocar. E essa jabuticaba está até hoje lá produzindo, né? E depois eu fiz biologia, mas fiz agronomia numa universidade bem conservadora mesmo, até hoje, assim, extremamente conservadora, que é a Universidade de São Paulo, a Exalc, né? É uma universidade, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, é muito conservadora. E eu conversando com os estudantes, eu vou colocar o fone de ouvido para ver se melhora. Aí vocês me dizem se melhora. Melhorou o som? Alô, melhorou? Pra Melhorou? gente tá bem picado, mas eu tô vendo que a galera tá ouvindo. Então eu vou tirar. Tá. E no meu primeiro ano de faculdade eu conheci o Ernest. Ele foi dar uma palestra, Ernest Guedes, fundador da agricultura sintrópica, que na época ele chamava só de agrofloresta, né? Isso em 95, acho que era o meu segundo ano de agronomia. E aquilo foi super impactante para nós, para Fabiana Peneireiro e para mim, assim. Os meus outros amigos, que depois de 15 dias a gente foi para a fazenda do Ernest, lá na Bahia, ficamos lá uns 15 dias. E isso mudou as nossas vidas, mudou a vida da Fabiana. Até hoje ela segue nesse rumo, criou uma escola da floresta no Acre, há muitos anos atrás, fez doutorado, mestrado, sempre nesse ramo, né? Foi muito impactante. Eu acho que quando a gente encontra um mestre mesmo, aquilo muda a nossa vida. Assim como quando eu encontrei também o Lama Santen, que eu comecei a seguir o budismo, são coisas que mudam o rumo da nossa vida. E assim foi com o Ernest. E até hoje, a gente segue tentando divulgar isso, divulgar essa maneira de produzir comida, né? E é um aprendizado muito grande, acho que para muitas vidas, né?
A gente tá aqui, eu tô chutando quando você tá falando, quando você não tá. Pra gente tá super picado, mas eu tô feliz que pra galera tá bom e que você tá ouvindo a gente bem. Uhum. Confere? Tá atrasado, Sim, tá tá muito picado, mas bem. acho que a Então, gente vai conseguir caminhar assim. sim, me perguntaram aí agora se vai ter a segunda impressão do livro. Vai ter, a gente vai ter um livro mais barato até. A gente vai vender alguns livros pelo nosso canal aqui, pelo nosso. A minha esposa criou um site, chama Planta Nativa. A gente tem. E a editora vai dar uma parte dos livros. Os livros já acabaram. A editora publicou só, imprimiu 2.000 livros, né? O livro Agricultura Sintrópica, segundo Ernest Goethe, que é um resumo desses 25 anos de buscando entender o que é essa agricultura que Ernest sistematizou, né? Essa leitura que ele faz da natureza, ele coloca em princípios, e esse livro do Princípios vai ser publicado logo pelo Felipe Pazzini e Diana Andrade, que são os fundadores do Life in Syntropy, os fundadores junto com o Ernest da Agenda Goethe, eles estão morando na Espanha, e em breve eles estão concluindo. E é um livro mais profundo do que esse que nós escrevemos agora, porque eles estão buscando respaldo na ciência profundamente, assim, cada coisa que o Ernest fala, eles vão lá na ciência, a ciência está dizendo isso, e aí provam isso, colocando os princípios do Ernest, e no livro a gente coloca, é um livro mais de divulgação, nesse que nós publicamos, eu e a minha esposa, e também posso dizer o Ernest, porque textos lá dentro foram escritos inteiramente por ele, parte do livro, né? Então, aí a gente vai fazer uma segunda edição do livro também, com menos fotos, Eba. e um livro mais acessível, mais barato, né, para as pessoas. Então, eu espero que tenha muitas edições e que muitas pessoas tenham acesso também, né? Inclusive, até o PDF nós queremos fazer, e quando a pessoa compra o PDF uma vez, para colocar no seu e-book, ela pode disponibilizar esse PDF para quem ela quiser, né? A gente não quer fazer uma coisa amarrada, que você compra um livro digital em formato EPUB, você só consegue ler só no seu dispositivo, não consegue ler no computador, é uma coisa muito amarrada. Eu acho que o conhecimento ele tem que estar livre, assim, acessível, porque é um conhecimento, é diferente de um conhecimento, sei lá, assim, vou dar um exemplo, arranjo floral. Arranjo floral, ele pode amainar os espíritos, mas ele não vai mudar o mundo assim, não é? Mas se quiser fazer um curso de arranjo floral, você tem que pagar. Agora, nós temos um conhecimento que pode mudar o mundo, pode trazer as florestas de volta, porque o mundo vai continuar, mesmo que a gente destrua ele, assim, com essa energia que nós estamos colocando para destruir, e o Brasil hoje está colocando muita energia, né, para destruir o Brasil mesmo, destruir tudo, está colocando uma energia, precisa muita energia para derrubar uma floresta. E o Brasil está fazendo, está colocando essa energia. Mesmo que a gente destrua tudo, o planeta vai continuar, vão surgir outras espécies, milhares de anos vai continuar, o Sol, a estimativa é que são 90 bilhões de anos que o Sol vai durar ainda. Enquanto tiver Sol, vai ter o planeta Terra e vão surgir outras espécies. Mas eu gostaria, como ser humano, de ter essa paisagem. Quando eu estou aqui vendo o meu computador e aparecem essas imagens que o Google coloca aí, o software coloca, eu olho assim aquelas imagens e falo, hoje eu vi uma de umas montanhas na Espanha, eu falei, nossa, que lindo que é esse planeta. Cada imagem, cada lugar do planeta é um mais lindo que o outro. O planeta inteiro é bonito. Então, onde você está, seja no Brasil, na Patagônia, o planeta inteiro é lindo. Então, assim, eu gostaria de que os meus filhos pudessem ver isso, os netos, os bisnetos, que essa paisagem perdurasse, né? Por muitos e muitos éons ainda. Né? Fiquei pensando da gente. Maravilhoso aí, é isso aí. E fiquei pensando da gente começar pela pergunta da live, que já dá um primeiro passo gigantesco, né? Dessa pergunta que eu acho que é uma pergunta que quem faz agrofloresta, quem trabalha com orgânico, a gente ouve muito, né? Mas dá para alimentar o mundo com orgânico? Dá para alimentar o mundo com comida de agrofloresta? Como você vê isso, Fernando? Olha,
Recentemente eu li um livro, foi de uma das fundadoras da teoria de Gaia, com James Lovelock, a Lynn Margulis. Era uma microbiologista. Ela escreveu um livro com Dorian Sagan, chamado Microcosmos. E ela coloca uma tabela mostrando assim, em cada cultura humana, quanto que precisava de terra para os seres humanos viverem. Então ela coloca que no Paleolítico os seres humanos eram coletores, eles precisavam de 1.000 hectares, era um valor muito grande assim, era muita terra, porque eles eram coletores. Mas há 1.000 anos atrás, no tempo medieval, para sustentar uma família, os agricultores precisavam de 0,6 hectares por ano. Os agricultores japoneses, eu nem vou entrar, os indianos há 100 anos atrás precisavam de 0,4. Aí os japoneses hoje, com muita tecnologia, precisam de 0,02. Mas eu não vou entrar nos japoneses porque é muito impactante, muito veneno, muito adubo químico. Não, mas vamos pegar há 1.000 anos atrás. 1.000 anos atrás era no tempo medieval, 0,67 hectares para uma família de 4 pessoas. Se eu multiplicar isso pela população da América do Sul, que são 420 milhões de habitantes, eu dividi isso por número de famílias, e cada família precisar de 0,7 hectares por ano para produzir sua comida, isso daria 4% do território sul-americano. 4% para abastecer 420 milhões de habitantes. Ou seja, a gente nem precisava fazer agrofloresta, podia derrubar e queimar e produzir comida com a cinza, nem precisava de agrofloresta, porque 96% ia ser floresta. Porque falam que o cerrado não é floresta, o cerrado é floresta. Não é uma floresta amazônica, mas ele tem estratos. É uma floresta. Por que o cerrado hoje está assim? Porque nós, seres humanos, desde que nós chegamos na América do Sul, o ser humano dominou o fogo há 400 mil anos. E aí, a professora Nédia Guidon mostra que nós chegamos a 40 mil, 45 mil. E qual que é o vestígio? Fogueira. O vestígio que diz que nós chegamos a 45 mil anos aqui na América do Sul são fogueiras. Então, mas que a gente chegou a 14 mil anos? Era tudo floresta. Ah, mas encontraram o pólen de capim há 8 milhões de anos. Ué, mas 8 milhões de anos podia ser pasto, mas há 12 mil anos era floresta. A prova disso, eu sou prova viva, que eu trabalhei 15 anos como coordenador de brigada, monitorando 120 mil hectares no coração do Brasil. Qualquer incêndio que ocorresse na época seca, e o crítico é agosto, setembro e agora também outubro, a gente sabia. A gente ia lá e apagava. Combati mais de 200 incêndios durante 15 anos. Eu combati junto com a brigada, eu não mandava, eu ia junto. E eu vi o quê? 99,2%, é incêndio antrópico, causado pelo ser humano. O incêndio natural é raríssimo. Ele existe, eu já vi muitos, mas ele queima no início da chuva, no meio da chuva, no fim da chuva. Então, o incêndio natural é raríssimo, não precisa se pererê ele queimar áreas grandes. Você não vê. Tanto que a gente não apaga mais incêndio natural. E como que o incêndio natural molda a paisagem? Não molda, somos nós que estamos destruindo. E aí os pesquisadores fazem muitos experimentos. E o que eles fazem? Para provar que o cerrado é assim por causa do fogo. Eles queimam o cerrado. Me mostra um experimento que o pesquisador estudou por 15 anos, fogo natural, e disse que aquilo mudou a paisagem. Não existe, porque é raro. O pesquisador tem que estar lá na hora do fogo, é raro. Então eles queimam, aí eles chegam à conclusão assim, olha, tá vendo? Deu esse resultado, e a gente olha a paisagem e fala, olha aí, ó. Mas eles não têm a noção que aquilo que a gente vê não é natural, é moldado pelo ser humano. E aí a pesquisa acadêmica comprova o que o próprio Ernest fala. A professora Giselda Duringer, PhD em cerrado, estudiosíssima, grande pesquisadora, ela disse que o fogo aumenta a diversidade. Aí quando você vai ver, estudar o trabalho, do que aumenta a diversidade? De formiga, de herbáceas. Aí tem um outro pesquisador que eu vi isso, a palestra, eu sou testemunha ocular, eu não lembro o nome dele, mas ele está aí na UNB, um pesquisador de aranhas. Ele falou assim, estudando as queimadas recorrentes
da professora Heloísa Miranda, lá no IBGE, ele falou assim, ó, eu não sei por quê, mas o fogo aumenta a diversidade de aranhas. Aí se a gente olha aquele gráfico do Ernst, que é um triângulo assim, que mostra sistemas de acumulação, sistemas de colonização, sistemas de acumulação, sistemas de abundância, onde que estão as aranhas? Onde que estão as formigas? Está lá no começo. Nós andamos para trás. Então, a ciência acadêmica prova a teoria do Ernst, que nós andamos para trás, nós não estamos andando para frente. Aumentou de felino, aumentou de veado, aumentou de árvore, aumentou de anta, paca, não. Aumenta de aranha, aumenta de formiga e aumenta de herbácea. Mas o que o Ernst fala, e eu concordo 100%, é que a diversidade ela é um fetiche dos ambientalistas. Mas a diversidade para o planeta não é um fim em si. A diversidade, a biodiversidade é um instrumento. Então, o planeta usa esse instrumento quando ele precisa. Por que o Cerrado tem 12 mil espécies de vegetais? Porque ele tem muitos processos para resolver. Tem solo raso, tem solo com pH ácido. Então, tem muitos problemas. Então, a natureza cria muitas espécies para resolver esses problemas. Por isso que tem alta diversidade. Em sistemas de abundância, a diversidade é menor, porque não tem tantos processos a serem resolvidos. A diversidade é só um instrumento que o planeta usa. Então, e o que eu acho maravilhoso é isso, essa capacidade da gente entender como o planeta funciona e replicar isso. Então, cada vez mais eu olho para o que eu fiz assim e falo, nossa, como estava pobre o que eu fiz. Como meus sistemas são pobres. Aí na próxima chuva eu falo, não, agora eu tenho que plantar muito mais comida. Então agora eu estou conversando com o Nuno, o pesquisador da Embrapa, que entende de plantas. Eu falo, eu não preciso de plantas comestíveis que crescem num solo com pH 4,5, 5, 5,5, mas com 2 ppm de fósforo disponível. Biodisponível. O fósforo está lá, mas não está disponível para as plantas. Ele está preso. Não tem, na análise convencional, não tem traço de micronutrientes, só ferro. Tem ferro, tem um pouquinho de zinco e zero. Eu fiz análise zero de cobre, zero de cobalto, zero de molibdênio, não tem quase nada. Mas eles estão lá, a crosta terrestre tem. E nós temos que agora estudar, isso estou estudando, e nós temos que estudar isso. Do Instituto de Agricultura Biológica, os trabalhos da professora Elaine Ingham, os trabalhos que o Grupo Associado de Agricultura Sustentável está publicando, hoje mesmo está acontecendo o encontro deles. O que eles descobriram? O que a parte, vamos dizer assim, mais avançada do agronegócio, quando eu digo avançada, eu estou dizendo aquela que conseguiu ler algumas letrinhas assim de como a natureza funciona. Não leram tudo ainda, mas eles estão na primeira página. Porque o agronegócio, de forma geral, destrói tudo. Porque eles não sabem como a natureza funciona. Agora, tem uma parte avançada que descobriu. Então, o que eles fazem? É proibido jogar fungicida, é proibido jogar herbicida, é proibido jogar qualquer tipo de veneno, é proibido jogar adubo químico. Então, tem produtor de soja, amigo meu, que planta em 8 mil hectares, há vários anos não joga mais cloreto de potássio, não joga mais fósforo, reduziu a 1/4 o glifosato, não joga mais fungicida, ainda joga um pouco de nitrogênio, porque não consegue ainda produzir o nitrogênio, mas o que eles estão fazendo? On-farm, produzindo micro-organismos on-farm. Então, se você vê os trabalhos da Elaine, é uma continuação do trabalho é como se a Primavera passasse o bastão para a Elaine Ingham. Falou, continua, Elaine, agora é você. É nítido isso, porque em 1965 a Primavera publica um desenho animado falando que os fungos e a bactéria formam uma cola, amarra tudo. Um desenho animado. Eu fico até arrepiado de pensar nisso. Eu não era nascido. Aí a Primavera passou o bastão para a Elaine e falou, Elaine, agora é você. Aí a Elaine faz o quê? Ela cria um método para a gente multiplicar os micro-organismos. Um método simples. Esses agricultores que plantam milhares de hectares estão com microscópio assim, vendo o que tem naquele composto, que eles fazem um composto para criar, para multiplicar ameba, nematóide, microartrópode, protozoário, fungos, bactérias, tudo. Aí eles pegam aquele composto bonitão lá, aeróbico e tal, mergulha aquilo na água, faz um chá de composto, aí mistura com algas, com melaço, ácido úmico, e hidrolisado de peixe, tudo
medido, tudo já calculado, tudo já desenhado pela Elaine e multiplica aquilo aos milhares, assim. Aí pega aquilo lá e pulveriza 50 litros por hectare, que custa centavos. Custa centavos. E eles abandonam os venenos, isso é um milagre. Então, assim, e quando eu vi isso agora, eu falei, cara, isso aí muda completamente, é como se fosse a física quântica de você. Você, assim, quando a gente acredita em alguma coisa, a gente segue num caminho, porque se eu acredito que aqui tem ladrão, eu tenho que pôr grade na casa, porque eu acredito que tem ladrão, eu vou proteger minha casa. Então você vai criando um caminho porque você acredita. Agora eu estou me vendo assim, todos os meus passos que eu dou, eu falo, cara, eu não sou mais agricultor, eu sou um pastor. É um pastor de manadas e manadas de seres que estão embaixo da terra. Nós temos que pastorear eles. Então não pode faltar comida se eu sou um pastor. O que acontece se falta comida para suas vacas? Elas morrem tudo. Então eu tenho que ter raiz embaixo da terra o ano inteiro. Por isso que nós estamos construindo sistemas, essa ideia do Hermes de ter capim. E os caras na Austrália viram, estudando, o professor Rogers publicou um trabalho, Soil Alive, na Tasmânia, estudando a fundo os micro-organismos. E eles viram que os lugares que eram mais ricos em micro-organismo eram as pastagens. Porque tem raiz perene. Essa é a minha interpretação. Porque tem raiz e as raízes soltam exudatos para as plantas. E a Elaine diz uma coisa que é maravilhosa. Cada planta, dependendo da espécie, do grupo, ela solta uma quantidade de exudatos para multiplicar os fungos e bactérias. Exudatos são açúcares que a raiz libera, assim, carboidratos simples. Uma árvore, ela faz esse exercício. Imagina a sua árvore predileta. Imagina, qual que é a sua árvore predileta? Aí você mentaliza ela. Aquilo que você vê é só 20% da árvore, porque 80% da energia do sol vai para a raiz e desses 80%, 50% é exudato. Então, olha a energia que uma árvore gasta para alimentar os fungos e bactérias. Aí esses fungos e bactérias se multiplicam, dissolvem a argila, o silt, a areia, as pedras, fixam aqueles nutrientes no corpo dela, multiplicam-se, aí vem os amebas, os nematóides, comem isso, os colêmbulas comem aqueles micro pedacinhos da matéria orgânica que estão cheios de bactéria. Só que é muito nitrogênio que tem quando ele come ali a matéria orgânica, ele não consegue absorver todo aquele nitrogênio. O que ele faz? Ele excreta na forma de amônio. Então, em cada milissegundo, nossas plantas estão absorvendo quantidades microscópicas. E a Primavera mostrou isso num trabalho que ela diluía o nutriente 50 vezes. Numa hidroponia que ela fez, 50 vezes diluiu o nutriente, tinha lá a recomendação do nutriente, ela diluiu 50 vezes aquilo e aplicou mais vezes. A produção foi maior do que o convencional hidropônico. Então, é o quê? A cada milissegundo está sendo produzido uma quantidade ínfima de nutrientes que nessa cadeia trófica dos micro-organismos está sendo liberado. E é isso que as plantas comem. Por isso que elas produzem os exudatos para sustentar os fungos e bactérias, para ser a comida de toda essa cadeia, e quando os nematóides é a mesma coisa, não conseguem digerir tanto nitrogênio, excretam isso, e isso as raízes absorvem e crescem. Então, os sistemas nossos aqui que estão mais bonitos são aqueles que nós usamos menos adubo, por incrível que pareça. Não que eles estão sendo mais produtivos, eles demoraram mais, mas eles não tiveram ataque de pulgão, as plantas estão muito mais viçosas hoje, demorou mais para chegar a primeira safra, mas as laranjas, por exemplo, eu usei mais esterco, eu fiquei mais, coloquei pó de rocha, coloquei fosfato natural, coloquei esterco, estão produzindo hoje. Mas aquelas que nós usamos só 800 kg de calcário por hectare e usamos 4 metros cúbicos de esterco de curral por hectare, 4 metros cúbicos, as árvores estão muito mais bonitas. Ou seja, o que a gente fez? A gente trocou o capim que produzia pouco, capim rústico, que é o andropógon. E aí ele produziu muita biomassa, inoculamos azospirina com pseudomonas fluorescentes, e eles produzem nitrogênio, já com esse capim na linha. Então o que acontece? Cada vez mais está caro assim, ó.
comida. Mas hoje, eu morei 6 meses em Ribeirão Preto, é um desastre, assim, a nossa agricultura. É um desastre, porque nós estamos produzindo álcool, é melhor tu colocar gasolina. Se tu vai colocar alguma coisa no seu carro, põe gasolina, porque a tragédia do álcool é tão grande, é tão destrutivo, consome tanto petróleo, consome tanto veneno, destrói todos os mananciais de água. Eu não vi um ribeirão, um córrego, o Ribeirão Preto tem o nome de Ribeirão, mas não tem um córrego sem água. Em toda a zona rural, tudo destruído. É raríssimo. Então, assim, é possível alimentar o mundo se a gente produzir comida. Se a gente voltar e voltar no ditado que existia, que era a necessidade é a mãe da invenção. E não no ditado atual, que é a invenção é a mãe da necessidade. Então, se a gente elenca para a nossa vida, eu quero levar uma vida simples, eu não demando recursos econômicos para levar uma vida simples. Uma vida simples não quer dizer uma vida sofrida, quer dizer uma vida com abundância, mas que a gente abre mão de tudo aquilo que é supérfluo na sociedade moderna. Então, a gente não consome o planeta, porque esse mecanismo que nós estamos usando aqui, o celular, tem 38 minerais, é 1/3 da tabela periódica. 1/3 da tabela periódica não dá para recuperar. Não dá, porque é tão pouco que vai em cada celular, é muito difícil a reciclagem. Isso é só os minerais, mas a agricultura, eu acredito que é muito mais destrutiva do que uma mineração. A mineração é localizada. A agricultura, ela destrói. Se você soma o que a Embrapa diz hoje, é 30% do território é agricultura no Brasil, 30%. Mas se você soma tudo que foi destruído, 90% da Mata Atlântica, 50% da Caatinga ou mais, o Cerrado não foi 50%. Na minha visão, é 22% que sobrou de Cerrado, 17% em fragmentos pequenos e 5% em fragmentos grandes, e o maior fragmento está bem aqui onde eu estou. Chapada dos Veadeiros, nordeste de Goiás, é o maior fragmento de cerrado intacto do Brasil. 2 milhões de quilômetros quadrados. 25% da Amazônia que já foi destruída. Você soma tudo. 30% virou agricultura. Mas aí a gente chega em 40%. Cadê os outros 10%? 800 mil quilômetros quadrados. Daqui a pouco é 1 milhão de quilômetros. Batamos um recorde agora, 800 quilômetros quadrados desmatados em março na Amazônia. 800 quilômetros quadrados em um mês. Se a gente soma tudo, sobra. Onde é que está esse quase 1 milhão de quilômetros quadrados? Onde é que está isso? 10% do território brasileiro, onde é que está? Capinha degradada. Então, quando a gente fala assim, olha, a soja bateu o recorde aqui, colhi 70 sacas, não é verdade. Porque se a gente somar tudo que foi destruído, não é mais 70 sacas. Talvez seja 50, 40. Porque já foi destruído. No Mato Grosso tem terras salinizadas que não produzem mais nada. Eu acho que é possível a gente produzir comida e alimentar o mundo inteiro. Agora, a tragédia é muito maior porque os oceanos estão vazios e o fitoplâncton morrendo. As florestas sendo destruídas. E quando a gente liga um carro, por 1 hora, é o consumo de oxigênio de 750 pessoas. Então, se a gente pega a frota do mundo inteiro de veículos, sem considerar os caminhões, sem considerar as termoelétricas, os veículos da população em geral, dá mais de 1 bilhão de veículos. Isso equivale à respiração humana de 300 bilhões de habitantes. Nossa. Assim, é um negócio, não dá para imaginar, é gigantesco a nossa transformação no planeta, que nós estamos causando. Então, é urgentíssimo, assim, nós tínhamos que pegar todos os nossos recursos, físicos, materiais, espirituais, econômicos, todos eles, e dedicar para restaurar as paisagens do planeta, para restaurar as florestas. E o que a gente vê, a gente está na contramão. A gente está fazendo o contrário, pegando todos os nossos recursos físicos, materiais, espirituais, para destruir as florestas. Estamos na contramão, assim. E o Schauberger fala, sem floresta não tem futuro. Não tem. Na minha região chove metade da chuva. Eu tenho a tabela de 30 anos de chuva acumulada, de 2007 começou a cair.
era 2.000 milímetros por ano, tinha ano que chovia 2.300, 2.900, a cada 10 anos tinha um ano que chovia quase 3.000 milímetros aqui, no Chapada dos Veadeiros. Em 2010 choveu 699 milímetros, quase uma caatinga. Caramba. 14, 15, 16 e 17, que foi um incêndio trágico, choveu de 800 a 900 milímetros, menos da metade da chuva. E isso é no mundo inteiro. Olha, nós temos gordura aqui ainda. 800 milímetros ainda é bastante chuva. Mas teve lugares no mundo que não tinha gordura, como no Irã, que os produtores de pistache entregaram as terras para o sem terra, porque não tinha mais água. Os sem terra também foram embora, porque não tinha mais água. Morreram todos os pistaches. Na Austrália tem lugares que não chove mais há 4 anos, porque não tinha essa gordura. E nem chamam de gordura, porque o incêndio de 2017, ele queimou a turfa e as matas colapsaram. Se vocês verem aquele filme que nós produzimos no nosso canal lá, Cerrado, Savana ou Floresta, aquelas matas queimando, aquilo colapsou. Não tem mais floresta. Quantos milhões de anos vai levar para ter floresta? Então, eu acho que basicamente, se a gente assim focar nisso, que eu não sou um agricultor, eu sou um pastor e eu vou pastorear os micro-organismos, porque são eles que vão nos dar condições dessa euforia agrícola, da gente se libertar. Nós fizemos uma conta de agricultura orgânica. Tá bom. Então, o que o agricultor usa? A agricultura orgânica está ancorada no agronegócio. Porque todo agricultor orgânico tem que comprar cama de frango, tem que comprar esterco, tem que comprar. Aí nós fizemos uma conta. Eu perguntei para o Romeu lá, que é um dos maiores criadores de galinha, o maior especialista de galinha do Brasil. Fizemos as contas. Romeu, a galinha come 1 quilo de ração, quanto que ela produz? Ela produz 1 quilo, só 700 é esterco, 300 é urina. Aí nós fizemos uma conta. Quando eu tinha aqui no meu solo que eu colocava, precisava alguém plantar para cada metro de horta que eu faço com cama de frango, alguém teve que plantar 4,5 metros, às vezes até 6 metros quadrados de soja e milho. Porque é 60% de milho, 40% de soja, e eu nem coloquei o premix, que é os micronutrientes. Mas alguém plantou. Aí quando a gente faz a conta, se São Paulo inteiro virar orgânico, nós vamos ter que ter 5 estados de São Paulo, do agronegócio, produzir inteiro, soja e milho, para alimentar a minha agricultura orgânica. Então, não é possível essa agricultura alimentar o mundo, porque a gente precisa de uma área muito grande para produzir o esterco. Porque tem toda aquela perda, né? Então, qual que é o caminho? O caminho é a gente multiplicar. E nas florestas, essa é outra função de ter floresta. Porque somente na floresta primária é que nós temos micro-organismos que são fundamentais. Fizeram um estudo, está naquele livro do Peter, A Vida Secreta das Árvores, plantaram numa área de área lavrada, há 100 anos atrás na Alemanha, plantaram carvalhos, plantaram florestas nativas, árvores nativas. Depois de 100 anos, foram lá e a maior tragédia, quando a gente queima a Amazônia, queima a Mata Atlântica, queima a Caatinga, eu não digo, né, a parte aérea é uma tragédia, mas a maior tragédia é queimar os bilhões de seres vivos. Uma colher de chá tem 1 bilhão de bactérias. Uma colher de chá. 1 grama de solo saudável tem 75 mil espécies de bactéria, 25 mil espécies de fungos. 1 grama de solo de floresta primária. Então, quanto mais diversidade de micro-organismos, a gente não vai ter praga. A gente não vai ter doença, porque está tudo equilibrado. Por que vira doença? Porque o agricultor joga um fungicida que mata o fungo que se tornou uma doença, não era, ele se tornou, porque ficou só ele, e ele é mais resistente, porque muitas doenças, eles são anaeróbicos, então no solo compactado você multiplica mais os anaeróbicos, a gente joga um fungicida que matou aquele 0,5% que se tornou doença, e matou os outros 99,5% que era benéfico. Então, uma tragédia gigantesca, que não tem tamanho. Então, eu acho que nós temos que focar. O outro motivo de produzir floresta é que o carbono no solo, é que, se a gente pensar em termos econômicos, que é fácil das pessoas entenderem, o carbono no solo é o dinheiro que circula ali. É a comida dos micro-organismos. Agora, o humus
é o lastro em ouro desse dinheiro, aquilo estável que fica. E quem produz humus? Só lignina. Ou então você vai pegar ácido úmico das rochas orgânicas aí, leonardita, lignita, vai fazer outra mineração. Não, vamos produzir lignina, vamos plantar árvore, vamos triturar. Olha os trabalhos do Gilles Limé, que ele produziu 500% mais de batata, 1000% mais de tomate, produziu tudo mais. Então, se a gente planta árvore, tritura, e a gente vai lá na floresta primária, coleta os fungos que estão lá, aquela diversidade, inocula a nossa pilha, coloca ali e multiplica aquilo e pulveriza, a Elaine mostra, as folhas, elas têm camadas de micro-organismos. E eles fazem um experimento que é alucinante, assim, é alucinante. Não sei se tem mais tempo. Tem tempo para... Tá travando um pouquinho aqui, Fernando, mas a gente tá te acompanhando aqui, tá um pouco travando. Mas eu vou aproveitar agora para... Oi? O tempo nosso, como tá? O tempo Do relógio. Temos acho que uns 40 minutos. A gente começou um pouco mais tarde. Bom, o Instagram tá com 4 horas de live até agora, então eu diria que até umas 8h30 a gente consegue ir, como a gente começou um pouco mais tarde. Eu só vou falar Rafa, esse se quiser. exemplo e depois eu termino a minha explicação. A Elaine fez um experimento num produtor de uva. Ele teve uma geada mais forte, um freezing lá. E aí queimou as frutas. Então ele não ia produzir aquele ano. Queimou as flores, não ia dar uva. Aí a Elaine chegou lá e falou, nós queremos fazer um experimento no seu vinhedo. Nós vamos pulverizar aqui botrytis, que é uma doença. Eu falei, não, mas como assim? Não, nós vamos pulverizar e garanto para o senhor que o senhor vai produzir uva no ano seguinte. Então eles pulverizaram botrytis em todo o vinhedo. E depois eles fizeram um chá de composto e pulverizaram assim, ó. Nesse bloco, a gente faz a pulverização correta. Cobrir 100% a folha com a microvida correta. No outro, 50% da microvida. No outro, 25%, 70%. O que eles viram? Naqueles que eles aplicaram, depois que aplicou o botrytis, depois que aplicou os esporos da doença, eles aplicaram os micro-organismos, não teve doença. Naquele que aplicou 70%, não teve doença. Naquele que aplicou 50%, teve algumas plantas que ficaram doentes. E aquele que foi menos, aí o fungo tomou conta. Eles disseram que o botrytis, quando aplicou só água, derrubou todas as folhas. Significa o quê, assim? Nós estamos numa revolução, que eu acho que é a revolução que eu diria assim, para a minha geração, não vou dizer que é a revolução final, mas é a revolução que vai revolucionar a agricultura. São os micro-organismos. Então já está fadado ao fracasso aqui os transgênicos, os agrotóxicos. É porque as pessoas ainda não acordaram, não tiveram acesso a esse conhecimento. Mas eu não tenho dúvida, os micro-organismos é a revolução sempre verde que nós vamos ter daqui para frente. Vai que vai. Concordo totalmente, Fernando. Obrigado aí por toda essa partilha de informação. E eu até para compartilhar um caso aqui nosso aqui, a gente fez um plantio de tomate ano passado, né? Que a gente também fez cobertura de canteiro, aplicou micro-organismos que a gente captura aqui no nosso entorno, nas nossas matas. E apenas com uma aplicação de leite foliar e uma adubação de cobertura de bocache, eu consegui produzir tanto quanto uma produção convencional de tomate e produzir um pouco mais de 4 quilos de tomate por pé no tomate salada. E isso mostra, né, que a gente não depende tanto de insumos para conseguir produzir, né, que a gente precisa de uma microbiota muito mais equilibrada e saudável no solo para a gente poder ter um tomate saudável produzindo. E isso daí foi muito claro de ver aqui na nossa agrofloresta. E pelo que eu estou vendo, Fernando, o que mais mata nesse planeta é a ignorância do ser humano, pelo visto, né? Porque a gente, vamos dizer, é um analfabetismo ecológico, assim, que a gente vive, né? E que a gente não consegue valorar as coisas importantes que a gente está perdendo e que a gente não tem nem contato, os nossos sensores desligaram para a gente entender
o que está acontecendo de erosão genética, de erosão cultural, de várias dimensões, né? E isso me faz pensar que essa é a principal forma de a gente começar a atuar e poder mexer, né? Que tem a ver com a educação, né? Para a gente poder mudar futuras gerações conseguirem aí, né? Ir para a Terra, viver mais dignamente da Terra, porque eu acho que isso é o maior desafio agora, é a gente viver num país, né, que não tem apoio estrutural, político nenhum para a gente estar aqui vivendo na Terra, e a gente tem que estar aí na raça, né, batendo de frente aí com muitas estudos convencionais, né, que já tem 60 anos de pesquisa e muita monocultura de pensamento, né. A gente tem que vencer isso e, ao mesmo tempo, vencer esse cenário como um todo. Então, você acha que a gente, tipo, para a gente começar a ir um pouquinho mais, ter uma vida digna no campo, assim, né? Eu acho que, quais seriam os gargalos, assim, que a gente está encarando agora e o que a gente teria que mais fazer para mais pessoas começarem a ir para o campo, viverem dignamente do campo, né? Então, a gente vê nos cursos, quando era presencial, né, já faz mais de um ano que não tem nenhum curso, o nosso público que vem buscar isso são pessoas da cidade, 90%, na faixa de 20 a 40 anos, que viram que morar na cidade não está satisfazendo eles. Eles querem voltar para a terra, querem produzir, e como não tem essa vivência, não viveram no campo, não é? É como lá na Suíça. Na Suíça, em Zurique, o irmão do Ernest, ele tem uma fazenda dentro da cidade. O governo mantém a fazenda dentro da cidade para as pessoas terem contato com a zona rural. E a fazenda é do governo, tem que ser orgânica e é vitalício se a pessoa trabalha de acordo com o que o governo numera. E o irmão dele tem essa fazenda, já passou para o filho do irmão. Então as pessoas vão no final de semana, entram em contato, alimentam os animais, compram verduras orgânicas, tem esse contato com o meio rural. E não existe nada que substitui isso, nem que seja 1 metro quadrado. Isso até acaba com o caso de depressão, que é uma epidemia no mundo hoje. O contato com a terra, ele faz essa religação, assim, porque é isso que o Maturana fala naquele livro, eu já repito isso nas outras lives, que fundamentos esquecidos do humano, amar e brincar. Que no passado tinha uma relação com a terra que tudo era sagrado. Não era matriarcal, não era a sociedade patriarcal opressiva que a gente vive hoje, era uma sociedade que ele denominou matrística, que era uma harmonia entre os sexos, masculino e feminino, e a natureza era considerada sagrada. Agora, o mais difícil que eu acho hoje para a gente conseguir superar esses obstáculos é vencer essa normose, assim, que o Roberto Crema, o Yves Laloupe fala, o Pierre Veil, nesse livro deles, Normose, que é uma coisa assim, você vai no mercado, compra sua comida, você está naquela bolha, você vai para uma cidade, é uma bolha isso. Só o que acontece, é uma bolha que está sendo sustentada muito fragilmente. No Brasil, 4% da população são de agricultura. Nos Estados Unidos, é 1%. 1% da população tem que alimentar 99%. Onde que existe isso na natureza? Não existe. Não existe isso. Um ser vivo tem que alimentar milhões. Então é tudo simplificado, tudo feito assim. E é de péssima qualidade a comida. Péssima. Eu nunca mais comi milho. O que eu fiz agora? Nós vamos publicar um vídeo em breve. Eu achei um vídeo na internet ensinando a tirar a película do milho. Nós fizemos uma máquina melhorada. Para você produzir o seu fubá, sua farinha, nós temos que produzir a nossa tem que produzir a nossa comida, porque a comida está sendo tóxica nas cidades. Muito veneno. Um vídeo que circulou na internet, fizeram na Alemanha isso. Tiraram toda a comida convencional e botou comida orgânica. E aí fizeram análise de urina antes, da família inteira. Todos eles com um monte de níveis de todos os tipos de princípios ativos na urina. Em 15 dias, zerou praticamente. Os níveis ficaram muito baixos. Em 15 dias, comendo comida orgânica, comida sem veneno. Então, eu acho que para vencer essa normose, nós temos que atacar em várias frentes, né? Uma que são com as crianças, que são gerações.
Eu acho que não dá tempo. Não dá tempo, assim, na velocidade que a destruição vem vindo. Então, nós temos que trabalhar com os adultos, e para falar com os adultos, nós temos que entrar na bolha deles. Não dá para a gente falar na nossa bolha. Então, você tem que entrar na bolha deles. Então, quando você conversa com um agricultor que está unicamente fixado na questão econômica, você tem que falar em números econômicos. Olha, você gasta hoje para produzir soja mais de R$1.000 por hectare de veneno, mais de R$1.000 de adubo químico. Se você gastar centavos para produzir essa mesma soja, e vai aumentar a produção, aí eles começam a ouvir. Então, se ele está muito fixado na questão econômica, você só consegue ser ouvido se você fura a bolha dele, se você sai da sua bolha, que eu acredito que a nossa bolha, economia é importante? Sim, nós temos que comer, então, mas como é que se calcula o custo de vida de uma pessoa? É isso que eu fico pensando, assim, como que eu perguntei uma vez para o economista, acho que é o Daniel, eu perguntei para ele, um amigo meu economista, Daniel, como é que o agricultor calcula o custo? Não, Fernando, quanto mais dinheiro entrar, melhor. Então, se a demanda aumenta, eu subo o meu preço, aí tem gente que paga ainda, assim como foi agora, em Primavera do Leste, lá em Mato Grosso, o saco de soja bateu R$180 a saca. Porque tinha quem pagasse R$180 a saca de soja. Então, isso deixa os agricultores doidos, pô. Vamos plantar, vamos derrubar mais, vamos plantar em montanha, onde for, porque pode chegar a R$180 uma saca de milho, de soja, ou milho a 70, enfim. É unicamente a questão econômica, mas nós temos que trabalhar numa questão ecossistêmica. O Ernest já apresentou isso, assim. O ecossistema diz o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Só que você não consegue convencer nenhum agricultor com isso. Você tem que entrar na bolha dele. Então, você tem que ser como um investigador, assim, o que aflige essa pessoa, o que ela ouve. Então, eu entro por aí e mostro para ela que existe outra possibilidade. Então, seja com as plantas medicinais, que tem muitas coisas eu vi aqui as pessoas fazendo, ninguém está tomando, assim, o que eu vejo meus amigos aqui, não, ivermectina não vamos tomar, não, hidroxicloroquina não, a gente pode tomar assá de assar-peixe, pode tomar própolis, pode fazer muitas coisas naturais que são muito mais eficientes para os vírus. Então, eu acho que basicamente é isso, assim, a gente conseguir identificar as pessoas, como que elas podem nos ouvir. E a partir disso, a gente tentar mostrar que existe um outro caminho. Porque o caminho do ambientalismo, ele não tem futuro. Porque assim, o ambientalista de manhã, ele come um pãozinho francês de trigo, passa manteiga de vaca, ou que seja margarina de soja, toma o café dele, ou toma o leite, come um mamão, ou come uma banana. Ou será que o ambientalista toma um suco de mangaba, come um baru, come um piqui, come uma gariroba? Não! O ambientalista, ele vive ancorado na agricultura de larga escala. Então a gente não pode atacar a agricultura de larga escala. Nós temos que chegar para os agricultores e falar, vamos pensar junto numa solução. Eu quero ser mais um cérebro para somar com você. O agricultor não olha para você e fala assim, como já falou para mim, Fernando, você acha que eu gosto de jogar agrotóxico? Você acha que eu ponho a mão na cabeça, assim, acordo domingo e falo, rapaz, hoje está um bom dia para jogar agrotóxico, hein? Não, porque é isso que o mercado oferece para ele. Se oferecerem uma coisa melhor, óbvio que ele vai adotar. Se oferecerem que não precisa mais de veneno, não precisa mais de adubo químico, é óbvio. Mas por que a gente não soma? Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu acho que é impossível a gente fazer isso sem partilhar a terra. Eu não digo nem... a gente pode transcender o dogma da posse e trabalhar com uma... como eu diria... um Airbnb da terra, sei lá, um sistema que a posse... Você continua... um obstáculo muito grande, que até eu mesmo já caí nisso. Como é que a gente supera a ganância assim? Como é que a gente supera essa coisa que sempre vem na nossa mente e a gente
elevado. É como diz um Rinpoche, assim, ó, a gente sai de casa, vai para a rua, você tinha que tratar a sua mente como se fosse uma ferida purulenta na sua canela. Uma ferida, assim, aquela ferida enorme, com 5 centímetros de tamanho aqui, ó, na sua canela, e você vai jogar bola. É como se você fosse jogar bola e a sua mente é isso, assim, ó. Então você tem que proteger de qualquer canelada. Qualquer pancada que tu levar ali, é o que a gente faz, a gente reage. Então eu acho que a gente conseguir colocar colocar a nossa mente nesse lugar que a gente consegue olhar para ela e falar, não, isso aqui é ganância. Para que eu preciso de um carro que gasta 7 quilômetros por litro? Para que eu preciso trocar meu carro se eu uso o carro como meio de transporte apenas? A gente tem que sempre se questionar para aqueles desejos que vêm na nossa mente, porque eles nos levam para a ganância. E se a gente deixar, a gente vai ser levado, a gente não vai ser mais o condutor, nós vamos ser conduzidos pela nossa mente. Então, nossa mente é que nos conduz, ou é a gente que conduz a nossa mente? Somos nós somos os condutores. Eu acho que é fundamental isso, assim. São esses percalços que é de uma visão filosófica da vida, a questão prática. Eu acho que são as coisas que mais nos afligem hoje, assim. Tirar as pessoas da normose e conduzir a nossa mente para não ser levada pela ganância. Fernando, maravilhoso. Eu fico com... A gente está aqui, como cortou muito para a gente está tentando mudar de casa para ir para mais perto do roteador. Mas eu fico com a lembrança da sua live que você fez naquela campanha do Gente é para Brilhar, não para morrer de fome. E que você traz uma coisa muito... que para mim ficou pulsando muito nesse sentido... que você traz esse caminho de que as pessoas, de que os animais, né, de que em conexão com a natureza, os seres se alimentam não para matar a fome, né? Você conceitualiza a fome de um jeito muito interessante. E que as pessoas... E aí a pergunta que fica pulsando para mim é como você se alimenta, né? Para a gente se fazer essa pergunta. Como a gente se alimenta? A gente se alimenta para suprir uma gula, a gente se alimenta... Ou será que a gente é capaz de sermos seres tão conectados a essa natureza, todo esse processo? E você traz, inclusive, que as civilizações que não foram capazes de se conectar com a natureza e entender o funcionamento dela mais profundamente, que elas não sobreviveram nessas civilizações. Então, como é que a gente faz? Quais são os caminhos que a nossa civilização precisa e poderia tomar? Quais as viradas, as guinadas que você acha que a gente precisaria dar para sermos esses seres que se alimentam em prol, né, em consonância com essa natureza, com esse funcionamento, né? O que será que nos falta para isso, né? Só coragem? Eu estou pensando, né? Eu acho que o primeiro passo é o nosso exemplo. Eu acho que isso conta muito, assim. O Ernest fala muito nisso. Não adianta você ensinar seu filho, falar para ele fazer isso e não fazer aquilo. Você falar para ele, não adianta. Porque o seu filho vai ser o que você é, o que você faz na prática, né? Então não adianta você falar, você tem que fazer. Então, assim, no mundo de hoje, é impossível a gente querer mudar o mundo e, como diz assim, se alimentar de carne. Em 2009, eu me tornei vegetariano, nem porque, vamos dizer assim, foi uma questão filosófica, foi uma questão de saúde. Eu estava doente, com problemas nas juntas, muitas dores. Eu fui num naturopata e ele falou para mim, olha, se você não parar de comer carne, você não vai sarar. Aí eu parei, assim, 30 dias. Parece que tirou, assim, com a mão, assim, a dor. Em 2 anos de dores, elas sumiram em 30 dias que eu me tornei vegano. Me tornei vegano. Eu não sou vegano hoje. Aí eu sarei e voltei a comer carne. As dores voltaram. Aí eu voltei nele. Ele falou, você não pode comer proteína animal. Eu parei de comer carne. As dores sumiram.
Então, mas eu ainda não consigo não comer manteiga, não comer um queijo. E eu acho que a gente tem que... Eu sempre olho para isso e falo, não, podemos comer, mas talvez vamos diminuir. Então, assim, já não comer carne para mim foi um avanço. Hoje realmente minha saúde melhorou muito, assim, muito. Eu sinto que melhorou. E no começo, o que aconteceu? Eu briguei muito com a minha esposa porque era uma necessidade minha. E ela continuava comendo. Meus filhos eram pequenos ainda. Aí, essa naturopata, a doutora Consuelo, ela era muito sagaz, assim, ela falou, Fernando, olha, o hábito alimentar é uma coisa muito individual. Faz a sua parte e não fala nada, segue. Assim, tenta, porque me dava muita vontade de comer carne naquela época, porque eu parei, não foi por uma questão filosófica, mas depois eu desliguei isso e o que aconteceu? A minha filha se tornou vegana, a minha mulher não come mais carne, raramente, o meu filho, ele não come carne todo dia, em casa a gente nunca come, então assim, eu não falar mais nada, mas eu fazer, aquilo foi suficiente para mudar minha família toda. Então, o nosso hábito, ele conta muito o que nós fazemos, assim, não o que nós falamos. Então, acho que a gente tem que seguir, eu não consigo enxergar outro caminho se a gente não seguir pelo exemplo. A gente tem que seguir pelo nosso exemplo. E outra coisa também, a gente não congelar as pessoas. No meu trabalho de fiscal, eu fiz muito isso. Eu fiz muito. Eu tratei, meu trabalho de fiscal de meio ambiente, a pessoa cometeu um erro, e eu considerava a pessoa assim, um desmatador. Esse aí tem que lutar no máximo. E eu carregava isso, considerando todo ser humano, colocando ele unicamente como um desmatador. Para mais uma ilha, nada. Ele era um desmatador. Eu pegava aquela, como se diz assim, aquela parte da personalidade dele e considerava aquilo todo o ser dele. Isso é um erro enorme que nós fazemos assim, porque é isso que gera as divisões, é isso que gera, como se fala, as guerras. A gente não consegue mais conversar. Então, a gente tem que olhar o ser humano, porque um ser humano ele é um ser em construção. Então, hoje, ele pode estar equivocado nisso, mas ele não é isso. Ele não é aquele. Então, um discurso que foi muito bom para mim, assim, olha, é muito difícil lidar nessas situações de antagonismo, de tensão. Mas o que eu chego e falo para ele, eu aprendi com o Lama, eu falo assim, olha, eu não tenho nada contra você. Eu não conheço você, não tenho nada. Mas essa sua ação, eu não posso deixá-la prosperar. Porque é uma ação que vai contra o que o governo me paga para fazer, impedir que você faça isso, que eu destrua um córrego, que você ponha fogo e tal. É essa ação que eu estou impedindo de prosperar. Mas você, como ser humano, eu não tenho nada contra você. A gente pode ir ali tomar um café, conversar, mas faz essa ação. Então a gente conseguir discernir. Assim, isso que acho que é o que resume tudo para a gente conseguir avançar no mundo. Eu acho que é ter lucidez assim na nossa ação. Lucidez para pregar essa cultura de paz. E não é fácil, porque eu mesmo me pego, às vezes, querendo fazer guerra. Mas a gente sempre, é o que disse o professor Yamada para mim, falou outro dia. Eu falei, professor, eu não estou conseguindo meditar muito. Ele falou, não importa, o importante é que você já está no caminho. Então, assim, o importante é a gente estar no caminho da lucidez, no caminho de você discernir o que é bom para o mundo, o que é bom para as pessoas. E eu acho que a base de tudo é uma cultura de paz, da gente viver em paz, da gente não fazer guerra com bactéria, não fazer guerra com ninguém, não fazer guerra com micro-organismo, com inseto, não matar ninguém. A gente viver em paz, tanto com os animais, como com os outros seres humanos. Eu acho que esse é um caminho que vai nos levar a realmente em harmonia. Se nessa vida a gente não conseguir, mas naquele pedacinho, seja aí no sítio de vocês olharem quando vocês chegaram, e vocês olharem quando vocês estão partindo, falar assim, está muito melhor do que quando eu encontrei. Então é isso que eu olho aqui
nessa fazenda que eu planto, que nem é minha, é do centro budista, são 46 hectares, nós recuperamos aqui 4, 3 hectares. Antes era um pasto degradado, agora produz frutas, a terra está coberta, tem muito mais diversidade de plantas. Eu falo, está melhor do que antes. Então, isso é um exemplo que a gente tem que levar no mundo. O nosso trabalho, mostrar assim. E isso resume tudo. Você se tornar um ser querido pelo planeta e pelos outros seres humanos. Aí eu acho que a gente pode realmente morrer em paz mesmo. Com certeza, com certeza. Acho que isso é super um caminho. E algo que eu me pergunto muito, assim, é que eu acredito muito nesse caminho individual, né? Eu acredito muito individual, assim, no coletivo, mas das pessoas físicas, né? Mas acho que outro ponto que eu tenho pensado muito é sobre o quanto a gente é capaz, como a gente conseguiria entender as vias das políticas, né? Porque, queira ou não, isso tá dentro. E lembro, inclusive, dessa mesma live do Gente é pra Brilhar, Não pra Morrer de Fome, na qual você traz o quanto as leis, no fim, elas foram feitas um pouco para não pensando numa lógica da abundância, e sim pensando numa lógica da escassez, né? Então, você traz o exemplo do eucalipto, né? Que é proibido, por exemplo, plantar ele em certas áreas e tal. E enquanto a gente não tiver uma lei que permita o eucalipto ser agroflorestal, e a gente ainda precisar de papel, a gente vai precisar mudar muitas coisas, né? Então, acho que esse caminho duplo, ele é muito importante, né? E muito desafiador e cada vez mais desafiador também. E aí, acho que uma última coisa que é muito linda, que eu também te ouvi falar, que vai na direção disso tudo que você estava falando, né? Que é quando o Boff pergunta pro Dalai Lama qual é a melhor religião, né? E ele fala que é a que te faz uma pessoa melhor. E aí acho que essa pergunta para a agricultura também ecoa para mim. Qual é a melhor agricultura, né? Quer falar talvez um pouquinho sobre isso? Isso foi a conclusão que eu cheguei, porque a conclusão que eu cheguei vendo essa fala da Sua Santidade Dalai Lama. Qual que é a melhor agricultura? Porque o nosso lama aqui, o Lama Padmasambhava, ele fala assim, não, a gente não pode ser sectário. Porque um tempo eu passei num movimento de comunidade e, de certa forma, tinha um sectarismo, porque a gente se achava assim, não, nós somos o grupo que vai ser salvo, e nós sabemos, e quem está fora não sabe. Isso é um sectarismo. Então, como que a gente não cria isso na agricultura? Que a gente possa unir todas as tribos. É simples. Então, é aquela agricultura que faz a vida prosperar. Então, cada um vai pensar na sua agricultura. Então, pensa na sua agricultura, ela faz a vida prosperar? Eu não sou eu que estou dizendo, é você que vai pensar. Você mata insetos, você mata os animais, mata fungo, mata bactérias. Então, essa agricultura, ela não está indo nessa corrente que faz a vida prosperar, da melhor agricultura. Então, eu acho que é isso. É bem simples assim. Então, E outra, nós estamos caminhando agora para formar uma rede. O Craig, um pesquisador do Havaí, ele deu um nome bem... porque a gente também fica batendo nessa tecla, agricultura sintrópica, agricultura sintrópica. Olha, eu acompanho o Ernest há 25 anos, e eu acho que a agricultura sintrópica é um bom caminho, mas eu acho que a agricultura sintrópica é um modelo de agricultura regenerativa. Como permacultura, manejo holístico, climate smart agriculture, enfim, tem muitas agriculturas, natural, biodinâmica, são todos modelos de agricultura que buscam não usar veneno, não usar adubos químicos e, do meu ponto de vista, fazer a vida prosperar. Então, nós vamos estamos caminhando uma rede global de ação regenerativa, que seria a Pangeia, assim, a união de todas as tribos, né? Então, a gente poder criar essa rede e divulgar isso, assim, levar essa informação, porque quando eu tomei contato com a informação do Ernst, eu achei maravilhoso. Aí, quando eu tomei contato com a informação da Elaine Inger, eu falei, cara, vamos fazer isso, vamos testar isso. Então, o conhecimento, como diz o Eduardo Moreira, o conhecimento liberta. Então, quanto mais a gente conseguir levar esse conhecimento com lucidez, assim, é uma libertação para cada um de nós.
A gente se liberta daquilo que a gente achava que funcionava, e não funciona, tem uma coisa muito melhor. Então, quanto mais usar esse mecanismo da internet, e divulgar isso com o maior número de pessoas, por isso que o nosso canal no YouTube, eu quero assim, ó, eu quero ser transparente, colocar, me virar do avulso, não ficar escondendo nada. Tudo que eu faço ali, ó, eu coloco o máximo do que eu entendi. Eu não estou escondendo nada, eu não estou colocando ali e falar assim, ó, não, depois, pessoal, eu vou vender um cursinho para vocês aqui. Pode ser que um dia eu vou ter que vender um curso? Pode ser, mas hoje eu não preciso vender um curso, porque eu tenho um trabalho, então eu não preciso disso. Porque esse conhecimento, ele é como se a gente tivesse descoberto, por exemplo, a cura do coronavírus. Imagina, descobriu uma gotinha, um spray nasal, você curou do coronavírus. Vamos dizer assim, se descobrisse isso assim, ó, toma essa pílula aqui, nunca mais vai pegar coronavírus. Pô, o que era o melhor? Como foi a descoberta do genoma humano, todos os laboratórios muitos no mundo se uniram para decifrar o genoma humano. E as empresas privadas correndo, e foi um cara que entendeu de informática que descobriu ali como ler as bases e tal, e por questão de um dia, a humanidade ganhou, não ficou como um patente de uma empresa privada. Então isso seria ideal, porque é um problema que vai resolver um problema que aflige o mundo inteiro. Eu acho que isso resume o pensamento do criador da Kriya Yoga. Criador não, um dos gurus da Kriya Yoga, eu não lembro o nome dele, e também não tem importância, porque o Roger falou que você pode falar esse ditado, mas não precisa dizer de quem é, porque o meu mestre dizia que às vezes não é no mesmo contexto, então nem precisa citar ele. Eu falei, tá bom. Que ele fala uma coisa belíssima. Quando você acha a solução de um problema, a solução só é completa desse problema quando você compartilha essa solução com todos que sofrem do mesmo problema. Olha como isso é lindo. Isso é maravilhoso. Nós achamos, pode ser que a floresta seja uma solução. Então eu quero compartilhar com o maior número de pessoas. O que a Elaine faz, eu estou assim, eu vou conseguir fazer o curso dela, que custa $5.000. Eu vou conseguir. Eu não tenho esse dinheiro, mas vou conseguir. Em breve, nós vamos conseguir fazer com o apoio de amigos, pedir uma bolsa para ela. O que eu quero depois? Cara, vamos fazer isso aqui fácil para o agricultor fazer em casa, explicar da maneira mais simples possível, para cada um multiplicar, assim. É isso que eu digo de a gente colocar toda a nossa energia, todo o nosso espírito, nossos bens materiais, econômicos, tudo a favor de uma causa nobre, assim. Eu acho que a gente resgata, esse é o verdadeiro ser humano, o ser humano que está em busca do altruísmo, assim, de não resolver um problema egoísta, de resolver um problema que aflige milhões de pessoas no mundo. Então é isso que nós queremos fazer. Eu acho que isso é uma solução que eu vivo para isso. Uma parte do tempo eu trabalho, muitas vezes multando agricultores, que é o meu trabalho, que eu ponho o pão em casa, e esse trabalho também financia experimentos, muitas vezes, que a gente faz aqui. Eu acho que é isso. A gente caminhar junto, divulgar, partilhar esse conhecimento o maior número possível de pessoas. Nossa, maravilhoso, Fernando. Maravilhoso mesmo. Nossa, queria agradecer muito. Rafa disse que tem um convite aqui. Não, primeiramente eu queria agradecer porque todo o material lá que você compartilha lá na página do CPES, lá, todas as pesquisas que você também tem feito lá na Fazenda Painal, lá também, são assim um avanço e uma inspiração enorme para a gente. E a gente aqui também está tentando fazer a nossa parte aqui desse altruísmo, dando o sangue para a terra, né? Vamos dizer assim, né? E recebendo muito de volta. E recebendo muito, né? A gente cata uns cavacos aí, porque realmente a gente está aí, né? Aprendendo a se reconciliar com a natureza, né? A fazer parte de novo dela, a ser um ente querido novamente. Mas é bom demais poder ter pessoas como você, os vídeos que você faz, as informações que você compartilha, porque elas são praticamente um eixo que consegue abrir caminho para a gente. Então, o livro que você fez, a gente tem muito a agradecer por todo esse conhecimento compartilhado de uma forma assim simples, pela complexidade do assunto, está muito palpável, assim. Então,
Eu tenho muito a agradecer e espero muito, de coração, um dia que você possa estar aqui junto com a gente, podendo dar dicas de como a gente pode fazer a agrofloresta alimentar o mundo aqui, conversando pessoalmente, né? Sem pandemia, de preferência, Sem pandemia. tendo chegado a um mundo um pouco melhor do que o que estamos vivendo. Gente, olha, eu acho que essa live vai ser assim, ó, quem viu, viu, quem não viu, não vai ver, eu vou tentar salvar ela, mas se o salvamento dela for de acordo com o que a gente ouviu aqui, ela foi, eu posso dizer, uma live intuitiva. A gente foi captando por outras vias o que o Fernando falava, que não as auditivas e cerebrais e mentais. Mas eu achei riquíssimo mesmo assim, acho que, enfim, pelas reações de vocês, foi rico para todo mundo. E vamos juntos, vamos juntas, que acho que esse caminho é muito bonito e a gente precisa de muita gente envolvida, né, para a gente conseguir caminhar e criar mudanças. Então vamos pelas crianças, vamos pelos adultos, agricultoras, agricultores, estamos aí nesse processo de lançamento da Balaiar. Acompanhem, a Balaiar tem muito a ver com todas essas inquietações sobre sermos a mudança que queremos ver no mundo, e a gente tem olhado muito desde o âmbito ambiental, ecossistêmico, até o âmbito social, econômico. A gente tem tentado com coragem propor ações por um mundo melhor e mais querido, e nós mais queridos, né? Por ele. Gente, uma alegria. Fernando, sem palavras, acho que o Lama já agradeceu em nome da Balaiar, agradeço demais. Maravilhoso, maravilhoso mesmo. Muito Obrigada grato, pela disposição, Fernando. pelas palavras, sempre muito incrível te ouvir. Obrigado. Então é isso, vamos que vamos, boa noite. Bora agroflorestar esse mundo aí, então. Até mais, pessoal. Até, valeu Muito demais, obrigado, viu? Fernando. Forte abraço. Falou. Até mais.